Pesquisas científicas apontam que quem pratica uma determinada atividade de forma regular melhora o funcionamento do cérebro, estimula a criatividade, ajuda a desenvolver o senso crítico, previne em aproximadamente 30% a redução do cérebro na velhice, como também ajuda na prevenção contra o mal de Alzheimer e, por fim, ainda ajuda a despertar o sentimento de empatia. Quer saber que atividade é essa? Então, bora comigo para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo para essa videoaula. Para mim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Portanto, espero sinceramente que o seu tempo gasto assistindo a esse vídeo seja proveitoso, porque isso vai significar de que, de alguma forma, eu consegui atingir o meu objetivo, que é compartilhar pelo menos um pouco do meu conhecimento com você. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu fiz esse vídeo com um carinho muito especial, porque esse tipo de conteúdo teve um efeito muito transformador na minha vida e eu acho que ele também pode ter na sua. Mas vamos começar respondendo então a pergunta do começo do vídeo, tendo sempre em mente, é claro, que aqui tudo está interligado com tecnologia. Enfim, se você tinha chutado que a tal atividade era a atividade da leitura, então acertou em cheio. Mas se não foi o seu caso, você não é muito fã de leitura, já está se preparando inclusive para ir embora, calma. Fica um pouquinho mais porque eu acho que você vai gostar. Isso porque, devido à tecnologia atual, nós podemos desenvolver o hábito da leitura de uma forma muito simples, prática e prazerosa. O que me deixa mais entusiasmado de tudo é que a gente pode acessar a tudo isso usando, sabe o quê? Apenas um aparelho celular. Isso para mim é simplesmente fantástico. Se você acha que ele é pequeno, que dificulta a leitura, eu vou te mostrar que isso não será problema, ok? Então veja que eu coloquei na tela imagens do aplicativo que eu vou explicar para você. E como você deve estar vendo nesse momento, a letra está bem pequena, né? Com certeza eu sei que é péssimo para a leitura. Mas veja bem, aqui é que começa a ficar legal. Diferente de um livro ou jornal de verdade, aqui, se eu não estiver contente com este tamanho, eu posso mudar o tamanho de todas as letras do livro e deixá-las maior. E depois que eu tiver aumentado, se ainda assim não estiver satisfeito com o resultado, eu posso aumentar ainda mais o tamanho das letras. Ou seja, aqui eu posso aumentar ou diminuir a letra para poder deixar a leitura justamente do jeito que ficar melhor para mim. Não é incrível? Então, bora lá. Este aplicativo chama-se Play Livros e essa é a sua carinha. O Play Livros é um aplicativo da Google, mas também está disponível para iPhone, aquele celular da maçãzinha. Portanto, pode ser baixado tanto pela loja da Google, que é a Play Store, quanto pela loja da Apple, que é a App Store. Minha única ressalva quanto a isso é que, como não tenho o celular da Apple, não pude testar se todas as funções do Play Livros para iPhone são iguais à versão que tem para Android. Mas acredito que pelo menos as funções principais do aplicativo funcionem de modo semelhante. Então aí você se pergunta, tá, mas e onde é que eu acho esse tal de Play Livros no meu celular? E eu te respondo pedindo para você fazer o seguinte. Se você tiver uma pastinha no seu celular descrita como Google, toque sobre ela e veja se encontra o Play Livros dentro dela. Se você encontrar, então significa que o Play Livros já está instalado no seu celular. Se não for esse o caso, então você terá que abrir a loja de aplicativos do seu celular para poder baixar o Play Livros. Então, voltemos aqui para a tela do meu celular. Como o meu celular é Android, eu vou pela Play Store. E aí, depois que eu tiver aberto a loja de aplicativos, repare que na parte de baixo temos 4 opções principais que são jogos, apps, filmes e livros. E sempre que aquela opção que estiver verde, será a opção escolhida. Portanto, se app não estiver verde, dê um toque simples sobre essa opção app para garantir que ela seja a opção escolhida. E aí, é muito fácil. Lá na parte de cima, eu toco sobre a frase pesquisar apps e jogos, que se encontra dentro da barra de pesquisas. Então, depois que o teclado aparecer na tela, eu escrevo Play Livros. Quando tiver terminado, eu toco sobre a figurinha de lupa que se encontra lá na parte de baixo da tela, lá no lado direito do teclado. Feito isso, então o Play Livros vai aparecer como resultado da pesquisa na tela, e daí você toca sobre o nome Google Play Livros e na tela seguinte
Se você ainda não tiver o Play Livros instalado em seu celular, perceberá que à direita vai ter um botão verde com a palavra instalar e bastará tocar sobre este botão para fazer a instalação do aplicativo. Lembrando sempre, é claro, que para fazer a instalação, o seu celular deve estar conectado a uma rede Wi-Fi. Agora, se em vez disso aparecer um botão verde com a palavra abrir, como aqui no caso do meu celular, então significa que você já tem este aplicativo instalado. E para poder usá-lo, bastará tocar sobre o botão abrir e logo em seguida o programa vai ser aberto. Minha observação, no entanto, é que depois que você já tiver instalado o Play Livros no seu celular, quando quiser voltar a utilizá-lo novamente, procure para ver se encontra onde a figurinha dele vai aparecer lá na tela inicial do seu celular. Isso porque será muito mais fácil tocar sobre a figurinha do Play Livros em vez de ter que percorrer este caminho por dentro da loja de aplicativos a cada vez que quiser voltar a usar o aplicativo. Mas enfim, é apenas uma sugestão que não precisa ser seguida. Vamos agora abrir o Play Livros para que eu lhe dê uma visão geral sobre o aplicativo em si. Com ele já aberto, note que na parte de baixo da tela o Play Livros é dividido em 3 opções principais que são página inicial, biblioteca e comprar. E aqui a opção que estiver escolhida sempre estará em azul. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a opção página inicial. Quando ela está selecionada, ou seja, a palavra inicial estiver em azul, a tela do Play Livros mostrará os últimos livros que você estiver lendo, terá um local também para você dizer sobre qual é o tipo de livro que mais lhe chama a atenção e também sugestões de livros para você adquirir com base naqueles que você já tiver lido ou demonstrar interesse de ler. Por sua vez, a tela biblioteca, quando escolhida, mostrará somente os livros que você já tiver baixado para a sua própria biblioteca, ou seja, aqueles que você já escolheu para ler, tanto faz que sejam os gratuitos quanto pagos. E por fim, a tela comprar, quando escolhida, fica responsável por mostrar todo o catálogo de livros disponíveis na biblioteca virtual do Play Livros. Então será por aqui o local mais fácil para conseguirmos encontrar tanto os livros gratuitos como também os livros pagos para poder baixar para a sua biblioteca. E agora a coisa começa a esquentar porque chegamos na parte onde explico como é que você vai fazer para encontrar os livros que gosta. E o mais importante, depois vou explicar como você vai fazer para usar as ferramentas de ajuste da visualização e também as ferramentas de anotação na hora que já estiver lendo o livro. Então, para pesquisar mais facilmente, daquelas 3 opções da parte de baixo do Play Livros, tocaremos sobre a opção comprar. Daí na tela seguinte, olhando respectivamente da parte de cima da tela para baixo, temos a barra de pesquisa. Depois dela temos 2 opções que são e-books e audiolivros. E abaixo delas temos uma fileira que possuirá várias opções dentro de retângulos de bordas arredondadas. Muito provavelmente a primeira dessas opções da esquerda deverá ser os mais vendidos. Eu quero que nesse ponto você faça aquele movimento de tocar e arrastar o seu dedo para a esquerda até chegar na opção principais apps gratuitos. Então, dê um toque simples sobre essa opção. E, feito isso, será exibida uma lista de classificação de 1 a 100 dos livros gratuitos mais populares, ou seja, aqueles que mais estão sendo baixados pelas pessoas que estão usando o Play Livros. Aí, basta escolher aquele que mais lhe agradar. Para ir verificando essa lista, basta que você toque e arraste o seu dedo para cima ou para baixo na tela, dependendo de onde estiver. E assim, poderá ver as opções de livros de 1 até 100. Observe que aqui, as informações são exibidas da seguinte forma. Temos a capa do livro e ao lado nós temos também o nome do livro em negrito. Abaixo do nome do livro nós temos o nome do autor. Depois temos a pontuação média de avaliação que os leitores deram para este livro. Pontuação essa que varia de 1 até 5 estrelas. E por fim, a informação gratuito. Conforme eu disse, por se tratar de uma lista de livros gratuitos, obviamente aqui nessa tela essa opção não vai mudar, mas como eu já havia dito, no Play Livros encontraremos tanto livros gratuitos quanto pagos. O que quero dizer com isso é que quando você esbarrar com livros pagos no Play Livros, o preço aparecerá justamente nesse local onde estamos vendo em destaque a palavra gratuito. Aí, quando você encontrar um livro que tiver lhe interessado, basta tocar sobre a capa deste livro. Depois que você tiver escolhido o livro, você então será direcionado para a tela que trará informações mais específicas sobre o livro, tais como avaliações dadas pelas pessoas que já leram o livro,
outras publicações do autor, se existirem, é claro, o botão para baixar o livro para a sua biblioteca e também outra informação muito importante, que é o espaço sobre este e-book. Note que à direita da opção sobre este e-book temos a figurinha de uma seta. Se tocarmos nela, seremos direcionados para uma tela que traz o resumo do conteúdo do livro. Por óbvio, quando quiser baixar um livro, você não será obrigado a acessar sempre essa tela, mas, porém, se você estiver indeciso ou confuso quanto ao que vai encontrar no livro, poderá acessar essa tela para obter maiores informações sobre o conteúdo do livro. Para sair dessa tela depois, basta tocar sobre a setinha que está lá na parte de cima no lado esquerdo da tela. Perceba, inclusive, que na maioria das telas do Play Livros, sempre que você quiser voltar para a tela anterior e for possível, teremos esta mesma setinha na parte de cima, ok? E, enfim, se você tiver gostado do livro e quiser baixá-lo para a sua biblioteca, basta tocar sobre o botão em azul com a opção e-book gratuito e aguardar o livro ser baixado. E finalmente, chegamos na melhor parte, que é a leitura propriamente dita. Vamos para os comandos básicos. Para você trocar de página, basta tocar e arrastar o dedo para a esquerda ou para a direita, sendo que quando você arrasta para a esquerda você vai para a página seguinte e quando toca e arrasta o dedo para a direita, volta para a página anterior, ok? E aí você pode me perguntar, mas ok, e para aumentar ou diminuir a letra? Muito simples também. Basta tocar no meio da tela e esperar até a página se afastar. Daí, lá na parte de cima no lado direito, teremos as figurinhas de uma lupa e logo depois a figurinha de duas letras A. Viu qual é? Toque sobre a figurinha do A e veja que agora surgiu uma caixinha na tela e na parte de cima dessa caixa temos duas opções que são texto e tom. Aquela que estiver azul será a opção que está ativada e eu quero que você ative a opção texto, ou seja, se texto não estiver azul, dê um toque simples sobre essa opção. Aí aparecerá uma outra tela e nessa tela, cada bolinha com A representa um modelo de letra diferente que você pode escolher, mas não precisa mudar isso porque isso não é o que importa agora. O que é importante mesmo se encontra logo abaixo, onde temos duas caixinhas com a letra T e funciona assim. A letra T da esquerda serve para diminuir o tamanho da letra e já a letra T da direita serve para aumentar o tamanho da letra. Faça o teste tocando sobre o botão correspondente para ajustar o texto ao seu gosto. Quando tiver do seu agrado, basta tocar fora da caixa de opções para voltar a enxergar somente a página. Outra coisa legal de se saber é que mesmo que você feche o aplicativo, quando você voltar a abrir o Play Livros novamente, o livro será reaberto exatamente na página onde você tinha parado. Mas ainda assim, podemos fazer melhor, pois, se você quiser também, poderá adicionar um marcador de página. Para isso, basta tocar na parte de cima, lá no canto direito da tela, e em seguida vai surgir uma fitinha azul. O benefício de fazer isso é que, mesmo que você troque de página sem querer e perca a referência de onde estava, se isso acontecer, basta tocar no centro da página e depois que a página afastar, você vai perceber que lá na parte de baixo da tela, no canto esquerdo, terá uma figurinha de 3 traços empilhados. Toque sobre ele. Na tela seguinte, teremos então 3 abas principais que são capítulos, marcadores e notas. Toque sobre a opção marcadores para que ela fique azul e seja ativada. E aí será mostrado quais são as páginas que você tinha colocado o marcador. Depois que você tocar sobre o marcador que tiver escolhido, voltará automaticamente para a página onde o marcador tinha sido colocado. Outro recurso simplesmente espetacular é o recurso de dicionário que temos embutido no Play Livros. Veja só como ele funciona. Sempre que você esbarrar com uma palavra que não conhece e quiser saber o seu significado, basta tocar e segurar por alguns instantes sobre essa palavra para que surja 2 figurinhas parecidas com gotinhas azuis ao redor dessa palavra. Depois que isso ocorrer, veja que lá na parte de baixo da tela surgirá uma caixinha com o significado dessa palavra. Daí eu posso arrastar essa caixinha para onde ficar melhor para poder enxergá-la e quando quiser tirar ela da tela, basta tocar sobre ela e arrastá-la para a esquerda ou para a direita para empurrá-la para fora. E aí depois você toca sobre o texto da página, que vai fazer com que a página volte a ser exibida de forma normal. A única ressalva é que o dicionário não vai ser ativado em palavras que estejam no plural, portanto, quando isso acontecer, depois que você tocar e segurar para as gotinhas aparecerem na tela,
você pode arrastar uma das gotinhas para fazer com que somente a palavra no singular fique dentro dessa seleção cinza. Inclusive, essas gotinhas têm relação com o cursor de seleção de texto do celular, e se você se acostumar com a manipulação dele, ainda terá à disposição mais 2 ferramentas interessantes para explorar dentro do Play Livros. São elas: ferramenta de marca de texto e a ferramenta de fazer anotações. Funciona mais ou menos assim. Sempre que você tocar e segurar por um tempo em cima de um texto, o seu celular vai habilitar o cursor de seleção de texto, que é representado pelas gotinhas que mostram de onde até onde o texto foi selecionado. E mais, perceba que o que estiver dentre essas 2 gotinhas ficará cinza. E conforme mostrei há pouco, cada uma das 2 gotinhas pode ser arrastada para os 2 lados, ou seja, esquerda ou direita, e também para cima e para baixo. Portanto, isso possibilita que, quando desejado, selecionemos um conjunto de palavras, linhas ou parágrafos. E se você estiver se perguntando, mas para que serve eu selecionar um texto dentro de um livro? Calma lá que eu já explico. Isso faz mais sentido, principalmente quando estamos lendo livros que se propõem a nos ensinar alguma coisa. Então vamos supor que nessa página eu queira selecionar algum trecho de texto, ok? Perceba que eu posso manipular essas gotinhas até selecionar este trecho de texto por inteiro. Quando eu tiver feito isso, note que veremos uma caixinha que contém, respectivamente, da esquerda para a direita, uma bolinha vermelha, outra laranja, outra verde e mais outra azul. Quando estou com o texto selecionado e escolho uma dessas cores, farei com que aquele trecho de texto seja marcado com a cor que eu escolher. Isso serve para deixar marcado as partes que eu considerar mais importantes do livro, justamente para facilitar se eu quiser consultar novamente essas partes do livro que eu achei importante em momentos futuros. Se mudar de ideia e quiser tirar essa marcação, basta tocar sobre qualquer parte que ficou colorida e em seguida tocar na bolinha que contém um X. Por fim, temos o recurso de escrever anotações em partes do livro. A questão da seleção funciona do mesmo modo que expliquei para a ferramenta anterior, porém, em vez de tocar sobre as bolinhas coloridas, tocamos sobre uma figurinha de papel com um símbolo de mais. Feito isso, vai surgir uma caixinha com a mensagem adicionar nota e dentro dessa caixinha você poderá escrever as suas anotações. Depois, tocando no botão azul, você vai escolher a palavra salvar para definir aí a confirmação dessa anotação que você incluiu dentro do Play Livros. E por fim, é isso. Ainda fica restando eu explicar um pouco mais sobre como é o processo para cadastrar uma conta quando você se interessar por alguns dos livros da plataforma que venham a ter um custo para serem adquiridos. Mas isso eu deixo para outra videoaula. Então nessa eu considero que o principal eu abordei para você, falando aí de todos os recursos do Play Livros, das suas possibilidades, e você aí pode conferir então que a gente tem muita coisa para poder explorar dentro dessa ferramenta, fazendo uso apenas do seu celular, ok? Então, fica a minha recomendação que se você tiver ficado com dúvidas em alguns pontos específicos da aula, que você reveja essa videoaula novamente por mais algumas vezes e, sinceramente, espero que essa aula seja proveitosa para você. Muito bem? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, pela paciência. Espero que você esteja bem aí e espero reencontrar você na próxima videoaula, ok? Até mais!